Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula sobre a teoria de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Nos próximos slides eu vou explicar a importância dessa teoria, principalmente na alfabetização de jovens e adultos. Sejam bem-vindos. O Paulo Freire nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921. Ele passou um período de até 1931 nessa cidade. Depois ele foi viver no município vizinho de Jaboatão dos Guararapes, onde ele permaneceu durante 10 anos. Ele iniciou o curso ginasial no Colégio 14 de Julho, no centro do Recife. Com 13 anos perdeu o pai e coube à mãe dele a responsabilidade de sustentar os 4 filhos. Sem condições de continuar pagando a escola, a mãe dele pediu ajuda ao diretor do colégio, Oswaldo Cruz, que lhe concedeu uma matrícula gratuita e transformou em auxiliar de disciplina. Posteriormente, ele acabou professor de língua portuguesa. Em 1943, o Paulo Freire ingressou na Faculdade de Direito do Recife e, depois de formado, ele continuou atuando como professor de português, tanto no Colégio Oswaldo Cruz como professor de Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Pernambuco. Em 1947, ele foi nomeado diretor do setor de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria. Em 1955, junto com outros educadores, ele fundou no Recife o Instituto Capibaribe, uma escola inovadora que atraiu muitos intelectuais da época que continuam em atividade até os dias de hoje. Então, aí ele dá início a uma corrente intelectual que seria chamada de pedagogia crítica, porque é um tipo de pedagogia que não se preocupa somente em ensinar, principalmente em alfabetizar, mas em oferecer ao aluno oportunidades de transformar o ambiente em que ele vive e de dar a esse aluno acesso a oportunidades, né, de trabalho, de condições de trabalho melhores e com mais dignidade. O Paulo Freire, inclusive, enquanto professor da Universidade Federal do Recife, ele desenvolve esse projeto de alfabetização, esse método de alfabetização, que seria testado mais amplamente em Angicos em 1963, que é o que a gente vai falar agora no próximo slide. Embora o Paulo Freire já tivesse testado o método dele com menos alunos, num ambiente mais controlado, a verdadeira experiência de alfabetizagem começou em 1963, na cidade de Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte. Essa cidade, ele tomou como alunos 300 cortadores de cana-de-açúcar, e com esses trabalhadores, ele passou algum tempo para se inteirar da situação em que eles viviam, do contexto social em que eles viviam, conversou muito com eles para entender como era o vocabulário deles, para entender como era as suas rotinas, sua cultura, sua linguagem, enfim, conhecendo os alunos. E com 40 horas de aula durante 45 dias e sem nenhuma cartilha, ele alfabetizou esses trabalhadores. O feito chamou a atenção do então presidente João Goulart, que em 1964 convidou Paulo Freire para elaborar um plano nacional de alfabetização para o Brasil, que fosse baseado nesse método que ele desenvolveu. Só que, infelizmente, esse plano não chegou a se concretizar, porque nesse mesmo ano, em 1964, a gente teve o golpe militar e os militares não tinham interesse nenhum em adotar um método que fizesse com que o povo ficasse esclarecido, porque aí eles iriam começar a questionar o governo e pessoas questionadoras não interessavam a uma ditadura, né? E o Paulo Freire, inclusive, por essa sua educação transformadora, por essa sua pedagogia crítica, acabou exilado do Brasil e esse plano foi abortado, né? Então, assim, foi a primeira vez que o Brasil teve a chance de realmente ter o analfabetismo erradicado através de um método que era rápido e que era muito eficiente, mas infelizmente a história nos trouxe um golpe que infelizmente só perpetuou o analfabetismo ainda por muito tempo. Nós temos aí uma imagem do Paulo Freire em Angicos, né? E nesse link que eu trouxe para vocês tem mais informações dessa experiência transformadora que ele fez lá no Rio Grande do Norte e mais detalhes
sobre esse processo de alfabetização que ficou conhecido no mundo todo e tornou Paulo Freire muito famoso, e o método dele bastante conhecido e usado até hoje por ser muito eficaz em alfabetizar em pouco tempo e sem cartilha. O Paulo Freire defendia um método de alfabetização que fosse além da decodificação da escrita, então para ele não era só ensinar o aluno a ler as letras e os números, mas usar a leitura e a escrita como ferramenta de aquisição de conhecimento. Então, na verdade, ele não queria só alfabetizar, ele queria oferecer o letramento, né, para que o aluno conseguisse depreender do que ele aprendesse algo que fosse útil na vida dele. Então, a linguagem escrita seria um instrumento de comunicação poderoso para esse indivíduo que acessaria, então, um conhecimento acumulado pela humanidade, assim ele adquiriria não só uma qualificação, mas também cultura, enriquecimento, como ser humano. E conseguindo, assim, uma oportunidade de interação com outras pessoas e de integração social, porque muitas vezes os analfabetos se sentem excluídos da sociedade, por conta desse analfabetismo. Então, o Paulo Freire queria proporcionar a essas pessoas o acesso a todas as oportunidades que a sociedade tem para as pessoas. Assim, ele desenvolveu um método que usaria como base temáticas experiências de vida dos alunos e seu contexto social, porque ele achava que se você fosse ensinar com palavras que os alunos não entendessem, que não vissem um significado, que não vissem aplicabilidade no dia a dia deles, eles iriam ou esquecer muito facilmente ou sequer aprender essas palavras. Então, ao invés de usar as cartilhas, porque as cartilhas elas eram padronizadas, elas eram as mesmas para quem vivia no norte, sul, leste, oeste do país. Elas não consideravam as diferenças culturais, as variantes linguísticas, porque nós sabemos que o mesmo objeto ele pode ter um nome no Rio Grande do Sul e outro nome no Rio Grande do Norte. Então, a cartilha não considerava isso. Então, isso não dava muito sentido para as palavras, nem para crianças, nem para os adultos. Então, ele queria usar palavras que fossem úteis para essas pessoas, para elas conseguirem ali encontrar uma motivação e um objetivo, tá? Fora que as cartilhas elas eram mais destinadas ao público infantil, elas eram meio infantilizadas e não havia assim um material próprio para adultos. E ele queria desenvolver um material ele queria que cada material fosse desenvolvido de acordo com o contexto onde ele fosse oferecido, né, e não um material só para todo mundo. Sendo assim, o método do Paulo Freire tem 3 etapas que ainda são usadas hoje, então é muito importante que a gente entenda como são essas etapas, para a gente saber como deve ser a alfabetização de adultos, adultos da EJA, e para que essa alfabetização se encaixe perfeitamente nesse método. Primeiro, a investigação. Eu acredito, como educadora, que em qualquer contexto, em qualquer etapa da educação, você tem que conhecer os seus alunos para poder elaborar suas práticas cotidianas, suas práticas pedagógicas. Por isso, eu vivo frisando que a gente faça uma avaliação diagnóstica da sala de aula onde a gente vai lecionar, conhecendo os nossos alunos, conhecendo os hábitos deles, as tarefas diárias, a vida familiar, socioeconômica e cultural, as preferências pessoais desses alunos, para que a gente use essas informações nas atividades diárias para motivar o aluno e para ajudar no aprendizado, porque a gente aprende mais um conteúdo se esse conteúdo nos interessa e se nós entendemos esse conteúdo. Então, precisamos trazer para a sala de aula conteúdos que sejam entendidos pelos alunos, que façam parte da linguagem daqueles alunos. Então, esse período é um período chamado pelo Paulo Freire de investigação, que é onde o professor vai explorar o universo do aluno, a história, a biografia desse aluno, a cultura dele, os grupos sociais, as tarefas diárias, de forma a acumular informações úteis para a formação do vocabulário e as palavras geradoras. Paulo Freire, por exemplo, quando ele foi alfabetizar lá em Angicos, ele ficou um tempo
com aqueles trabalhadores, conhecendo a cultura da cana, conhecendo a cultura dos engenhos. O Paulo Freire já era nordestino, então ele estava familiarizado já com a cultura nordestina, mas como ele foi para o sertão, ele queria saber quais as peculiaridades ali da região, porque as palavras geradoras, que são em torno de 15 a 30, depende muito, tá? Depende muito do tempo, depende muito. Mas em mais ou menos de 15 a 30 palavras que você vai listar, você como professor, como educador, vai listar essas palavras e elas têm que ter a ver o ambiente que o aluno está vivendo. Não adianta você pegar uma palavra que não faça parte do dia a dia. Por exemplo, se você for alfabetizar na zona rural, seria interessante que você pegasse palavras que tivessem ali presentes no dia a dia do ambiente rural. Ah, mas assim não ficaria muito restrito? É só para alfabetizar, depois a gente vai ampliando, tá? E aí vem a tematização, que é a segunda etapa. Com essas palavras geradoras escolhidas, os educadores devem fazer uma contextualização dessas palavras, ou seja, ao apresentar uma palavra nova, inseri-la em uma situação cotidiana e que faça parte do ambiente do aluno. Por exemplo, ao apresentar a palavra panela, o professor mostra uma mulher cozinhando um alimento, mas não é qualquer mulher cozinhando alimento, pega uma imagem local. Por exemplo, se for trabalhar a palavra pato, pega algum lugar que tenha se tiver o pato ali na região, você vai pegar um desenho de um lago que fique ali perto. Isso é contextualizar, é você trazer a palavra para o dia a dia do aluno. E aí, por fim, vem a problematização, que é quando o professor propõe reflexões sobre esse contexto usando o vocabulário aprendido, de modo a levantar explorações de problemas e soluções possíveis, fazendo assim da educação algo transformador. Então, Paulo Freire ele conversava com os trabalhadores e ele queria saber quais os conflitos que eles tinham, quais as necessidades que eles tinham, se eles tinham necessidades materiais, quais eram, quais os meios para obter a satisfação dessas necessidades, se eles tinham problemas, às vezes, de saúde causado pelo serviço, como solucionar isso, sabe? Porque para ele a educação era um instrumento de transformação social. Por isso que chama o livro Pedagogia do Oprimido, fala bem disso. E nós temos aí, né, a capa do Pedagogia do Oprimido, porque ele vai trazer para o aluno a oportunidade de deixar de ser oprimido, de romper com as amarras do meio social em que ele vive através da educação e ampliar suas oportunidades e ampliar suas possibilidades também. Então, o que são as famosas palavras geradoras de que o Paulo Freire fala? Essas palavras geradoras a gente já sabe que a gente vai buscar no meio, no contexto em que a nossa aula está inserida, ou seja, o contexto ali dos nossos alunos, a comunidade em que eles vivem, o local onde eles vivem, então elas vêm da realidade local do aluno. Por exemplo, a palavra casa que está presente em diversos contextos, né? Você soluciona ela como uma das palavras geradoras. Ela vai dar origem, através da decomposição silábica, a duas famílias. A família do Cá, que é Cacocu, e a família do Zá, né, de casa, Saceci Sossu. Então, o Paulo Freire fala para fazer essa decomposição silábica, tá? E aí, a partir dessa decomposição silábica, a gente dá origem a novas palavras que também devem ser parte do contexto do aluno. Por exemplo, cabelo, coisa, curioso. São palavras comuns no dia a dia da maioria das pessoas. A mesma coisa na outra família. Sapato, sertão, silêncio, sola, suor. São palavras comuns também? E a partir dessas novas palavras, elas vão produzir outras palavras. Por exemplo, aqui no cabelo, a gente pega o K, cocu, a gente já ensinou para o aluno. A gente vai pegar a família do B, babebi, bobu, e a família do Lô, laleli, lolu.
e a partir daí novas palavras. Então a gente vê que é como se fosse uma árvore frutífera, né? Uma árvore que vai se ramificando e dando folhas e dando frutos, e uma palavra, a partir de uma palavra geradora, a gente vai ter outras e outras e outras, e assim o aluno vai conhecendo as famílias silábicas e vai se alfabetizando de uma forma contextualizada, tá? Essas palavras geradoras, elas vêm acompanhadas de uma imagem. Por exemplo, aí a imagem casa, eu peguei uma imagem qualquer de casa, mas o correto é você pegar a imagem de uma casa que tem a ver com a realidade do seu aluno. Pega uma imagem de uma casa ali do bairro, perto da escola, tá? Por exemplo, o sapato, pega um sapato que seja popular ali entre os alunos. É, coisa, a gente pode pegar um objeto da própria sala de aula, porque uma coisa pode ser qualquer coisa. Então, você pode fazer essa imagem digital, né, do jeito que eu fiz aqui, apresentei uma imagem que eu peguei da internet, ou pode ser criando uma cartolina, porque às vezes você vai dar aula na EJA e ela não tem esse recurso digital. Então, você vai fazer uma cartolina para cada palavra geradora, tá? Dá um pouco de trabalho? Dá, mas você vai usar sempre isso, né? Então, vale a pena você confeccionar esse material. E é uma coisa que você pode levar para qualquer lugar, sem depender de luz elétrica, sem depender de computador, né? Um material mais fácil de você transportar e usar. O Paulo Freire, além de Pedagogia do Oprimido, ele tem um outro livro muito importante que fala sobre o método de alfabetização dele, que se chama Educação como Prática da Liberdade. E nesse livro, ele descreve 5 fases para o método de alfabetização. A primeira fase é aquela fase do levantamento das palavras geradoras, que devem fazer parte do contexto social do aluno, né? Então, o professor vai conhecer o aluno, o ambiente em que esse aluno vive, as variantes locais da linguagem, porque às vezes o aluno é de um local diferente do professor, ele usa palavras diferentes para nomear situações, objetos. Você pode até inserir gírias, porque você está alfabetizando, então você pode usar a linguagem coloquial. Você vai inserindo a língua padrão, a língua culta aos poucos. O objetivo primeiro aqui é alfabetizar, tá? A segunda fase é a escolha das palavras, colocando-as em uma sequência gradativa, aumentando as dificuldades gramaticais e fonéticas. Então, após você fazer aquela lista das palavras geradoras, você tem que colocar elas da mais fácil para mais difícil. Não vamos começar logo com a mais difícil, né? Então, faça uma sequência. A terceira fase é a contextualização dessas palavras, onde você vai criar associações delas com situações cotidianas, sempre estimulando reflexões sobre questões sociais, locais. Por exemplo, eu falei no slide anterior sobre a casa, né? Então, você pode levantar a questão: quem tem casa própria, como é a sua casa, como é a questão da moradia aqui no local em que você vive. Então, sempre contextualizando esse objeto e estimulando a reflexão. A gente precisa entender que o raciocínio, ele é como se fosse um músculo. Quanto mais você usa, mais ele se desenvolve. Então, aquele aluno, ele precisa aprender a refletir, aprender a pensar e se acostumar a pensar, se acostumar a refletir sobre as coisas, a levantar questões sobre essas coisas, né? E depois nós temos a quarta fase, que é a criação das fichas roteiros. Essa ficha, ela vai, você coloca os temas relacionados às palavras geradoras e as possíveis problematizações que você pensou. Mas não faz um roteiro muito engessado, não, tá? Porque o aluno tem que pensar, não é você pensar por ele. Então, você pode colocar assim: casa, moradia, condições de moradia local. Pronto, já tá bom. Deixa que eles falem para você o resto. Não leve a solução até o aluno, deixe que ele levante as questões e as respostas para essas questões, tá? Quinta fase, a criação das fichas das palavras com a decomposição silábica. A ficha, ela é como se fosse aquela tabelinha que eu coloquei no slide anterior,
onde nós temos a palavra, uma imagenzinha, lembrando que essa imagem tem que ser contextualizada, então é bom você usar uma imagem local, né? Ou que tenha a ver com a realidade local, e aí a decomposição nas famílias silábicas, que são aquelas da palavra, né? No caso da palavra casa, é o cacocu e o saceci-sossu. E aí você pode fazer em cartolina ou em algum arquivo digital para mostrar essas fichas para os alunos. Bom, então eu acho que fica evidente a importância do Paulo Freire para a nossa educação, principalmente esse trabalho que ele fez com as pessoas que até então eram segregadas do processo educacional, eram pessoas excluídas e eram pessoas que não viam na educação uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de transformação. E o mais importante da teoria de Paulo Freire não é somente alfabetizar, é dar para essas pessoas esperança, otimismo de melhorar a sua vida através da educação. No pensamento de Paulo Freire, tanto os alunos quanto os professores são transformados em pesquisadores críticos. Os alunos não são uma lata vazia para ser enchida pelo professor. Então, essa é uma frase do Moacir Gadotti, um outro importantíssimo educador brasileiro. E ele ressalta que a educação não é só uma transmissão de conhecimentos prontos e acabados, ela é uma construção de conhecimento e esse processo envolve tanto o professor quanto o aluno. E o Paulo Freire ele ganhou 41 títulos de doutor honoris causa de universidades como Harvard, Cambridge e Oxford, que são importantíssimas. Recebeu o Prêmio de Educação para a Paz da Unesco em 1986. Ele está incluído no International Adult and Continuing Education Hall of the Fame, que é um hall da fama, assim, né? Uma calçada da fama, vamos dizer assim, para quem se dedica à educação de adultos e à formação continuada, e também no Reading Hall of the Fame, que é também uma espécie de homenagem às pessoas que se dedicam ao letramento, à leitura, à alfabetização. Muitas fontes afirmam que ele é o terceiro autor mais citado nos artigos acadêmicos em todo o mundo, principalmente com a obra Pedagogia do Oprimido, que eu acredito que seja uma obra, todas as obras dele são importantes, mas a Pedagogia do Oprimido, que vocês veem a foto aí do lado, ela é realmente um apanhado geral do que é a educação de Paulo Freire, que é transformar uma pessoa oprimida, uma pessoa sem esperança, uma pessoa que está ali na base, né, da pirâmide de trabalho, sem possibilidade de subir, em uma pessoa que vai usar o conhecimento como instrumento de mudança social. O Paulo Freire faleceu em maio de 1997. Em 2012, ele foi declarado patrono da educação brasileira por tudo que ele fez pelas pessoas, principalmente na alfabetização de adultos. Então, pessoal, para finalizar os nossos estudos sobre a importância da teoria do Paulo Freire, eu trouxe aí um esboço do Centro de Referência Paulo Freire, e aí vocês têm o que esse centro de referência oferece para o público, bibliotecas, arquivos, memorial. Tem os endereços aí, né? Alguns estão em construção, mas é interessante dar uma olhada lá, porque além das teorias e de todo o trabalho do Paulo Freire, tem a continuação desse trabalho, inclusive atualmente, compartilhamento de experiências de profissionais, de educadores que usam a teoria para alfabetizar, principalmente adultos. Então, nós temos aí a Biblioteca Paulo Freire, que tem aí o endereço, né, www.biblioteca.paulofreire.org. E tem também um acervo do Paulo Freire no www.acervo.paulofreire.org. E tudo, e também tem o Memorial Mova Brasil. Nós falamos do Mova, né, que é um dos programas de alfabetização. Inclusive foi criado por ele quando ele era secretário de Educação de São Paulo. E ali tem bastante informações a respeito desse projeto de alfabetização. Para quem vai trabalhar com alfabetização de adultos, é um material de uma riqueza enorme, de uma diversidade enorme,
e o mais importante, é bastante atualizado. Então, essa é a minha dica final para que vocês entrem lá nesses links do centro de referência e aproveitem esse material.